Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Walid Maquin Fami! Tudo bem com você, Walid? Tudo bem, Paulão, e você? Tudo jóia. Walid, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Walid, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 27 de fevereiro de 2023. Eu estou falando aqui de Guildford, que é uma cidade no Reino Unido, na Inglaterra, que fica na região sul pro oeste. Você Guildford, tá mais ou menos a quanto tempo de Londres, ali do centro de Londres? Uns 30 minutos de trem de Londres. Ah, então tá pertinho, né? Pertinho. Tem muita gente que mora aqui e trabalha lá, assim, até um trânsito bem pesado, tanto de carro quanto trem, também bem cheio na hora do rush das pessoas, que também com a pandemia muita gente saiu de Londres para morar em lugares mais tranquilos, né? Então ainda tem muita gente que faz esse trajeto de trabalho que acabou ficando por aqui, que faz home office, trabalha lá alguns dias, né? E até para explicar aqui para os ouvintes, Walid, qual o motivo você está vivendo aí há quanto tempo? Conta um pouquinho da sua vivência, que eu sei que você é de São Paulo, mas vivia em Uberlândia, está agora na Inglaterra. Conta um pouquinho. Então, eu e minha esposa, a gente tem um planejamento de bastante longo prazo, uma vontade de morar fora do país mesmo, para ter uma experiência diferente, viver uma nova realidade, saber como são as coisas fora. Acho que tanto você quanto eu, a gente sempre gostou muito de viajar, né? Então, isso já estava... acho que isso foi bacana também, que meus pais puderam proporcionar de muitas viagens, e também meu pai era egípcio, né? Então também por conta de ele ter família no Egito, também proporcionou que eu viajasse para fora. Então sempre com vontade de conhecer bastante as coisas que acontecem também fora do Brasil. E minha esposa também com a mesma filosofia. Então desde que a gente casou, a gente pensa em realmente morar um tempo fora. Só que aí vem um filho, depois veio o segundo, veio o terceiro, aí começa, enfim, começa a entrar areia no plano, né? Mas, e a gente sempre procurando o melhor momento para ir, que, sim, precisa que muitas coisas aconteçam, que tem uma janela de oportunidade para a gente ir. E essa janela de oportunidade apareceu esse ano, mas é uma coisa que, na verdade, apareceu há 2 anos, enfim, tem todo o processo de construção e planejamento mais efetivo dessa mudança. A Cibele, ela é professora, minha esposa Cibele, ela é professora da Universidade Federal de Uberlândia e, enfim, ela faz aí pesquisa na área do sono e nutrição e sono, e tem várias parcerias de pesquisa, e apareceu uma parceria interessante para ela aqui na universidade, que é Surrey, que é o estado de Surrey onde fica Guildford. É uma universidade, enfim, bem renomada, mas é uma universidade privada, a maioria das universidades aqui no Reino Unido são privadas. A gente ficou muito na dúvida também entre Inglaterra e Estados Unidos, e a gente achou que Inglaterra seria uma melhor opção, principalmente custo de plano de saúde, que os Estados Unidos a assistência de saúde é bem mais cara do que aqui. Aqui tem o NHS, que é como se fosse o SUS, né? Na verdade, o NHS é o SUS aqui, foi um modelo que inspirou mesmo o SUS. Então, eu também, já trabalhando há muito tempo com saúde pública, e é um modelo para mim também, então sempre lia muita coisa e via muita coisa o que acontece aqui no NHS. Claro, uma escala bem diferente, né? O Brasil é um país colossal comparado com aqui na Inglaterra, mas, enfim, sempre foi um modelo para mim também, em termos de saúde, a Inglaterra. E aí apareceu essa oportunidade, como estava mais fácil para ela, por conta dessa parceria, porque você tem que ter alguma ligação aqui. Uhum. Ela fez o contato, o pessoal aceitou ela aqui, enfim, e ela está como professora visitante na universidade.
E eu resolvi, enfim, não tinha nada planejado especificamente do que eu faria aqui. Então, eu tinha uma gama de oportunidades, mas eu também, enfim, tenho um cargo de uma certa relevância em Uberlândia. Então, para eu poder sair também foi toda uma negociação, enfim, quem fica no meu lugar, quem não fica, meu chefe aceita, não aceita. Eu não ia ter como ter uma remuneração, então a gente tinha que reservar um pouco de dinheiro também para poder vir. Também tinha uma situação que a gente não sabia, normalmente ela tem uma bolsa, né? A gente chama de pós-doutorado no Brasil, é que eles falam ano sabático. Então, se a Cibele ia receber ou não ia receber a bolsa, pelo currículo dela, ela tinha grande chance de receber, mas aí pelas restrições orçamentárias acabou não recebendo, e aí a gente teve que fazer uma previsão maior, enfim. Aí depois, perto de vir, foi liberado 6 meses da bolsa para ela. Uau. Então, que a gente comemorou bastante, né? Enfim, e aí a gente resolveu vir para cá por conta disso. E aqui eu tô, felizmente, as portas não são fáceis aqui de serem abertas, digamos assim. Infelizmente, o brasileiro aqui não é tão valorizado assim como conhecimento técnico mesmo. E, enfim, eu posso ter um currículo muito bom, mas se eu não fiz nada aqui na Inglaterra, para eles não tem muita importância. Isso também não é uma percepção só minha, né? Que a gente fica meio triste no começo. Pô, meu currículo é bom, tal. Por que não? Eu estou pedindo para ser voluntário. Tenho dificuldade de trabalhar como voluntário no hospital, por exemplo. E aí, enfim, tem toda a cultura local também que a gente precisa entender e adaptar, que a gente às vezes tem uma ideia lá do Brasil, mas que aqui as coisas são bem diferentes, né? Inclusive, muita coisa do sistema público aqui, enfim, tem uma crise mundial econômica que a gente vê, né? Todos os países, inflação alta, aumento do custo de vida, mas tem umas questões particulares aqui do sistema de saúde também que a gente vê que a gente tem muita coisa muito avançada no SUS no Brasil, no sistema público, que eu não esperava também. Enfim, e aí, felizmente, eu consegui uma vaga na universidade que a Cibele está, como pesquisador visitante também, e aí no setor que eu já tenho mais interesse, que é o setor de economia em saúde, que eu tenho aí procurado me aprofundar nos últimos anos, estudando, enfim, que os recursos são escassos, né, e a necessidade da população é grande, tem as coisas das tecnologias em saúde também, que consomem aí uma parte expressiva da receita, né, de recurso financeiro, e é nesse pé que a gente está aí. Uau, que bacana. Walid, então quer dizer, tem muito do desejo pessoal e do investimento também de vocês em estar vivendo essa experiência, né, com 3 filhos, né, com o Bernardo, o Frederico e o Vitor, com os 3 aí na Inglaterra, quer dizer, tem muito do desejo pessoal de vocês, né? A gente colocou como realmente uma prioridade na nossa vida, assim, de viver essa experiência. Já era uma coisa pessoal minha e da Cibele, mas com os meninos também, a gente acompanhando a vida deles lá, a gente sentiu que uma experiência dessa ia ser muito boa para eles e para a gente enquanto família mesmo, e a gente resolveu topar, mesmo tendo muita coisa incerta, mas como é uma prioridade para a gente enquanto família, a família tem que ganhar, né? Então, se um ganha mais, outro ganha menos, enfim, a família inteira está ganhando, a gente está satisfeito, né? Então, até o Vitor, que é o adolescente, diz que o que vocês vão fazer comigo? Eu estou no melhor momento da minha vida, vocês estão doidos, não é possível que a gente vai passar um ano fora. Ele entendeu como um castigo para ele. E hoje coincidentemente, ele falou, pô, pai, não tem como ficar mais um ano? Não, tá legal. Ele entrou num time de futebol aqui da cidade, o time tá indo bem, tá, ele tá sendo mais popular na escola, entendeu? Ele tá vendo que tem alguns ganhos ficar aqui também, mas que demorou para ele entender, né? Bonitão, Então, né? Bonitão, joga bem ele é alto. futebol, tal. Tá fazendo sucesso aí. Ah, mas que legal vocês poderem proporcionar isso para as crianças e também se abrirem para
essa oportunidade, né? Porque, enfim, é um desafio pessoal, né? Você abrir mão de tantas coisas, confortos e comodidades que você poderia, né? Enfim, tá lá na sua casa, né? E de repente se abrir essa nova oportunidade, né? É uma vida realmente bem menos cômoda no dia a dia, né? Porque felizmente a gente tem uma condição financeira no Brasil de ter uma ajudante que dá uma força em casa, que ajuda a fazer almoço. Mas aqui é a gente que toma conta de tudo, não tem, sim, pelo fato de eu não estar trabalhando e o custo de vida aqui é alto também, o Libra real. Então a gente guardou dinheiro, mas também assim, não é tanto dinheiro. Enfim, então a gente que arruma a casa, limpa a casa, cuida dos meninos, almoço, janta. A Cibele, enfim, acaba fazendo mais coisa, mas eu também faço coisa que eu não fazia no Brasil, lavar banheiro, né? Uhum. Enfim, a gente tá com a mão na massa também, né? Então, se for pensar em termos de conforto, a gente tem menos conforto aqui do que tem no Brasil, com certeza, né? Então, acho que tem que estar também aberto, quem quiser ter uma experiência, a não ser que a pessoa realmente tenha uma condição financeira. Tem aqui também gente para ajudar em casa, babá, enfim, mas aí é diferente, né? O custo e a forma de contratação desse serviço é totalmente diferente, né, do que no Brasil. É o que eu até falo muito em casa, que muitas vezes a gente está mal acostumado, né, Então, é. essas realidades das ajudantes que a gente tem em casa, muitas vezes é uma realidade muito especial aqui no Brasil, porque no mundo não, a coisa Não tem, né? é um pouco diferente, né? A Pessoal, casa também é um pouco mais adaptada também para isso, né? A vida deles também tem um pouco disso, né? Então, come pouco, produz pouco lixo, não tem ralo no banheiro, não tem ralo em nenhum lugar, então você não vai jogar aquele monte de água, você passa um produto também que já limpa rapidinho. Enfim, tem também é uma cultura para essa realidade, não é igual no Brasil também. Aqui a gente nem passa roupa. Então, assim, não precisa é, passar roupa, é passa a porque tem a mão só, máquina. né? Passa Você só a passa a mão. mão, uma outra camisa aí de alguma outra reunião que eu tive, eu fui de camisa, passei, mas o resto você não passa roupa. Então, e o É. pessoal também não dá muito valor para isso aqui. Cara, você vê na rua, o pessoal sai de hobby na rua para ir. Tem uma mãe que parece que ela põe o hobby, ela mora na frente da escola, até comentei com você. Ela atravessa a rua de hobby, chinelo, vai levar os meninos na escola e volta para casa. Então, assim, Nossa, então, acho que nossa. é uma cultura diferente mesmo, né? Ô, pessoal, aqui ouvintes, o Walid, importante registrar aqui nessa conversa com o Walid que é um episódio especial aqui, essa minha conversa com o Walid, porque o Walid, o doutor Walid, médico, obstetra, ginecologista, é um dos meus amigos pessoais mais antigos, né, Walid? A gente se conhece desde os anos 80, lá 84, 85, mais de 40 anos de Primeira série, eu amizade, falei isso com meus amigos, né? né? Mais de No 40 pré, anos do pré, enfim, acho que é 83, 84. E a gente conviveu durante muitos anos, né? Naquela idade, 5 aos 10 anos, enfim. Então é muito legal poder te receber aqui, Walid, porque é uma pessoa muito especial na minha vida, importante na minha história, e que embora a gente, depois adulto, a gente não conseguiu ficar tão próximo, tudo, por questões da vida normal, assim, uhum. mas é sempre muito bom, né? A gente está sempre em contato, né? Nós sempre estivemos em contato. Pessoal, eu fui lá na formatura, quando o Arid se formou em medicina, É, eu fui na formatura, fui no casamento dele com a Cibele, e o Arid também veio aqui no meu casamento, e casamento. todo mundo casando e tudo. O Arid, mas eu queria saber uma coisa, o sobrenome, ó, o nome do Walid, Walid Makin Fami. Eu, né, como eu citei agora, conheço a família do Alid, enfim, há muitos anos. E você falou um pouquinho da sua relação e a relação do seu pai com o Egito. O que que você podia contar um pouquinho mais para a gente aqui e registrar, né, a história dessa relação Brasil-Egito e também contar um pouco da sua mãe, da Solange, como é que foi que ela conheceu seu pai no Egito? Ela também é pesquisadora, né, estudiosa, tudo. O que que você podia contar um pouquinho dessa relação Brasil-Egito, Walid?
Então, meu pai ele veio para o Brasil, foi, né, para o Brasil. Ele tinha uns 30 anos, ao redor de 30 anos. Ele é engenheiro elétrico e ele trabalhava na Ericsson na época. E ele também, acho que gostava de viajar e conhecer outros países, enfim. Trabalhou bastante em outros países antes de vir para o Brasil também. Ele foi para o Brasil e ficou encantado com o Brasil, disse que o Brasil era o melhor país que ele já tinha visto, que era aqui que ele queria ficar. Então, ele tinha bastante orgulho mesmo do Brasil e ele, que já conheceu muitos países, afirmava que lá realmente aí o lugar que ele gostou mais e que ele se identificou também de continuar a vida dele. Ele começou morando no Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo. Em São Paulo, ele fez um círculo de amizade, que tinha uma amizade comum de amigos da minha mãe também. Ele fez um jantar egípcio, e aí convidou os amigos, enfim, aí minha mãe foi junto lá também, e conheceu ele lá e começaram a namorar e depois casar, né? E ele ia uma vez por ano, ele ia para o Egito ver a família dele. E só que ele não era muito, não tinha muito orgulho assim do país, porque ele falava que a religião atrasava muito o país. Então ele não era, a família dele toda muçulmana, hoje em dia ainda é, né? E ele, enfim, ele não praticava a religião muçulmana, não. Então ele achava que era um atraso a religião, no caso, para o país, e que ele se sentia bem com a vida do Brasil. Então os laços dele eram ir uma vez por ano só para lá, para ver a mãe, a tia, e, algumas vezes eu acompanhava ele, mas eu não fui muitas vezes, eu fui acho que umas 4, 5 vezes para lá só. Uma vez eu fui até Nossa, sozinho. mas já 4, 5 vezes. Sim, Não, eu é muito. lembro a gente na escola, eu ia para Ubatuba na praia, eu ali ia para o Egito lá, né? É. Mas ficou uma relação um pouco mais difícil, porque ele, enfim, faleceu em 2002 e o contato que eu tinha muito era com o meu primo lá. Ele tem uma irmã e a irmã dele tem 4 filhas, um homem e 3 mulheres. Ele é o único que falava inglês na época e é o único que fala hoje. Inclusive, ele mora na Escócia, mas ele voltou para o Egito, agora eu não consegui encontrar com ele ainda. E o pessoal fala muito pouco inglês, então eu ligo para minha tia lá, não tem nem como estabelecer uma conversa. Uau, nossa. Então, agora o contato começou a ser com os filhos dos meus primos, ou as filhas, que eu converso com elas, a minha mãe conversa com elas, mas tem uma relação também de homem com mulher que é difícil de entender. Então, é difícil eu ter um diálogo aberto com elas, de conversar coisas do dia a dia. Eu não sei, assim, elas não dão abertura, mas eu também não forço também. Mas eu vejo que fica meio travado. Então, minha mãe conversa mais com as filhas das minhas primas do que eu, porque elas já falam inglês, minha mãe entende, não fala perfeitamente fluente, mas elas falam. Então, tá essa relação. Eu já tive vontade de levar os meninos para lá, mas, enfim, veio a pandemia e veio essa viagem agora. Eu tenho vontade de levar eles para conhecer a família lá, mas não é uma relação que a gente conversa todo dia, enfim. Entendi. Como a gente faria com algum outro parente, né? E o que tem uma barreira cultural, né? Perfeito, não, perfeito. E o que da cultura egípcia, assim, ou do que seu pai te passou, você ainda tem algum costume, alguma coisa que você gosta? Claro, a comida, eu sei que é uma coisa muito boa, né, da comida egípcia, mas tem alguma coisa que você ainda traz, assim, de influências do seu pai mesmo, né, da coisa do Egito? Infelizmente, mais comida mesmo. Porque mesmo a língua, que foi uma coisa que eu sempre insisti para ele, ele nunca... Ele podia ter me dado aula, enfim, me inserido mais na língua, que eu, infelizmente, não falo, né, fluente, sem uma outra palavra, mas
ficou muito da comida e daí da história de viagem mesmo, né? Do que acontecia nas viagens, que eu converso com os meninos, enfim, dessas experiências de ter ido para lá mesmo, do que alguma coisa que assim, ficou no meu dia a dia da questão do Egito, né? Sim, da questão dele pessoal, sim, como pai, mas como cultura egípcia mesmo, é muito pouco, assim, muito pouco. É, Infelizmente, nem a língua que eu é um pouco até frustrante da minha parte, essa questão de não saber falar assim o árabe mais fluente, né? Então, e se a gente pensar, né, Walid, aqueles anos que você ia ao Egito, né, nos anos 80, era muito mais distante do que é hoje, né? Vamos dizer assim, pois é. era muito. Claro que ia de avião, mesma coisa, tudo, mas as comunicações eram totalmente diferentes. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o Walid mandava cartão postal para mim lá do Egito, lá naqueles anos 80, eu tenho até hoje guardado, viu? Todos É os mesmo? cartões tenho. Então, assim, você receber um cartão postal naquela época, meu, do Egito, era um negócio que você falava, cara, tá vindo do outro, né? Era muito distante. Hoje em dia, o acesso, o turismo, ele é muito mais, enfim, a gente tem muito mais acesso, né? Mas Para naquela época, falar mesmo, né? Eu lembro, uma vez eu fui sozinho para lá, a última vez. Eu falava em casa uma vez por semana, porque tinha que ir numa central telefônica. Aí você ia na central, pegava a linha, ela ligava para minha casa no Brasil e eu conversava com a minha família. Mas, sim, uma vez por semana, às vezes nem ia também, né? Assim, o que eu me recordo era, no mínimo, pelo menos uma vez por semana. Menos que uma vez, não. Podia uhum, ser uma, duas, enfim. E até uma coisa que eu lembrei agora, você falando, da questão cultural de quantidade de comida, enfim, a minha tia chegou a falar com meu pai que estava preocupada porque eu não estava comendo muito, o que estava acontecendo, se a comida dela estava ruim, porque eu não estava comendo tanto que eles comiam. Muita fartura, assim, de comida. e só para registrar uma pergunta, lá no Egito, a cidade da família do seu pai era Cairo ou alguma No outra Cairo, cidade? É no Cairo no mesmo. Cairo, no Cairo. E aí na Inglaterra, onde você está, tem uma comunidade grande egípcia, né? E de árabe, de, enfim, de. Você já chegou a andar ali em algum bairro ali de Londres, alguma região da comunidade? Não, em Londres eu não fui ainda. Não conheci nenhum egípcio ainda aqui. Aqui em Guildford é uma cidade pequena, acho que uns 80 mil habitantes. A gente vê muito paquistanês, indiano, que são as maiores comunidades. Uhum. Egípcio eu não encontrei nenhuma por enquanto, não. Talvez em Londres realmente deve ter, mas aqui ainda não. Não, Londres com certeza tem, com certeza. Ah, mas legal demais. Agora, eu queria saber um pouquinho da sua mãe, da Solange, porque você hoje é médico, tudo, mas sua mãe também foi pesquisadora, né, da área científica, tudo. É, qual que é a influência da vivência da sua mãe nessa área científica? Tem na sua decisão de seguir na medicina, tem alguma relação? Acho que teve, sim, porque ela é química, né, aposentada hoje, trabalhou muitos anos, a vida inteira dela praticamente no IPT, que é um Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica ali perto ali do campus, no campus da USP, né, e perto ali do Rio Tietê. E muitas vezes, naquela época, também não tinha com quem deixar, né? Então, muitas vezes não tinha aula. Nas férias, eu ficava lá com ela, ia trabalhar com ela, e aí via um pouco das pesquisas, dos ensaios, do laboratório. Então, essa parte da ciência, biologia, enfim, sempre já começou a aflorar um pouco aí, plantando uma sementinha aí, talvez na minha escolha, né? Não talvez uma coisa muito direta, mas provavelmente deve ter tido uma certa influência aí, né? Sim, sim. E eu e o Walid, a gente estudou junto, né, Walid, na escola, exatamente que nossos pais trabalhavam e a gente ficava o dia inteiro na escola, né? Exato. Que é a É, geração foi uma. que o pai e a mãe trabalhavam, no caso, né? Porque a gente também tinha muitos colegas que as mães não trabalhavam em escritório, não trabalhavam em casa, evidente, Ah, mas
A gente era da geração que papai e mamãe ficava o dia inteiro fora, né, no Inteiro, escritório. largavam a gente às 7, 8 horas e ia pegar 5, né? Exatamente. Eu muitas vezes saía da escola depois das 7, Mas, 8 horas. né? Várias vezes eu ficava ainda tinha o terceiro turno ainda lá na escola. E nas férias também tinha aquele programa que a gente ficava, né? Isso, exatamente, porque Quem não ia viajar ficava na escola porque os pais trabalhando também. exatamente. E você sabe que essa semana eu passei lá em cima, sempre que eu passo em cima da escola, né, ali do lado de Congonhas, e você morou ali pertinho também, né, depois. Morei, mais pertinho. Você morou. O Alide, antes de entrar na parte da medicina, ainda quero, assim, um pouco o resgate das histórias pessoais, contar um pouco da sua relação com o esporte. Eu me lembro eu me lembro sempre de você praticando algum esporte, né? Foi tênis, natação, futebol, a gente lutou judô junto, né? Bastante tempo. Me conta um pouco dessa sua relação com os esportes. Eu sei que seus filhos também hoje adoram também o futebol, em especial, né? E que você sempre frequentou lá o Clube Sírio-Libanês em São Paulo, eu fui com você algumas vezes. Me conta aí um pouco dessa sua vivência no esporte. Acho que é uma pergunta bem interessante, que eu acho que o esporte, ele agrega muito, assim, além da atividade física em geral. Eu não sei se foi uma relação familiar ou pessoal, ou que o ambiente proporcionou, mas realmente sempre gostei muito de esporte, praticar, enfim, diversos esportes diferentes. É, jogava tênis, jogava futebol, jogava beisebol, tava judô, basquete, enfim, a aula de educação física era a aula que eu mais gostava, porque também cada semana era um esporte diferente. Nunca fui muito bom sim, para ser um campeão, mas sempre fiz tudo. Não Aham. era ruim também, estava meio no médio, dava para enganar, mas acho que acho que é um pouco igual língua, assim, eu vejo. A partir do momento que você fala umas 2 línguas ou 3, você vai ficando mais fácil. Esporte também tem a coordenação, acho que é básica, né, para todos, mas aí alguns movimentos, as regras, então você joga 2, joga 3, joga 4, joga 5, que também tá mais uma coordenação mais fina, uma coordenação mais maior, né, que exige mais força, menos força, mais habilidade. Xadrez também não é esporte, mas também É eu verdade, adorava jogar xadrez. xadrez. Xadrez foi uma das coisas que eu fui campeão, um pouco das poucas coisas. Mas eu lembro, lá no Clube Sírio-Libanês, eu fiz uma vez uma aula de xadrez É, com você. Lá tinha uma sala, não tinha, tinha, ganhei tinha vários troféus. uma lousa, né, ensinando, né? Você sabe que eu até hoje não aprendi a jogar xadrez, Walid? É mesmo. Cara, o xadrez me traz muita lição para a vida, assim, Aham. profissional, assim, que depois posso até comentar, que acho bem interessante também. Mas, enfim, eu sempre gostei muito e a gente sempre vai vendo benefício. Eu sou filho único, não sei se infelizmente ou felizmente, então era o momento que eu tinha de me relacionar com as pessoas da minha idade, de ter aí meus amigos. Então eu percebi também que o esporte me ajudava a integrar e preencher meu dia, e conhecer pessoas e interagir. Então, e quanto mais esporte você pratica, você pode conhecer mais pessoas de diversos ambientes, né? Então, isso me ajudou bastante a superar o trauma do filho único e de ter contato com gente. E o que eu vejo hoje que também aqui um pouco dos meninos, porque o esporte tem essa coisa de interação e de, sabe, não bem amizade, mas de se envolver com as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente chegou aqui, não, vamos procurar como que a gente vai interagir. Ou a igreja, que é mais complicado também, enfim, ou vizinho, mas aqui a gente também não conhece muito os vizinhos, mora um pouco mais afastado do centro, mas também independe, né? Você ter uma relação com o vizinho também num país diferente também não é tão fácil. Escola, que já é uma coisa para os meninos, mas assim, a escola acaba às 3h15, então o que vai fazer depois? E aí você começa.
pesquisar isso, pesquisar aquilo, vamos para o esporte. Até para mim também, porque eu estou sozinho aqui, não conheço ninguém, não tenho amigo. Então, sim, então pô, abre mais o leque, né? Eu posso ir na academia, eu posso também arrumar alguém para jogar o squash, porque eu jogo tênis. Aí meu vizinho já joga o squash, aí já comecei a jogar um pouco com ele. Aí o futebol você já joga um pouco também, você já pode ir no campo jogar bola. Aí os meninos no sábado tem o futebol local, como também eles já jogam, já foi um jeito de inserir, tem todo sábado eles treinam, todo domingo tem jogo de campeonato aqui que os três vão. Uau! Então, assim, foi o esporte que deu aumenta a nossa resiliência para superar a solidão aqui e uma forma de se interagir também, né? Não precisa ser muito bom, mas enfim, quanto mais esporte você pratica, aumenta seu percentual de conhecer alguém, independente do lugar que você está, né? Perfeito. No país que você vai, o pessoal só joga tênis, então se você jogar um pouco de tênis, você dá uma aprendida e entra na turma, né? Então, eu acho que é muito legal isso no esporte e fora dos benefícios para a saúde mesmo, enfim, que isso é indiscutível, né? Acho que Uau, que legal. Não, é um relato muito legal, Alide, porque, como você falou, né, o esporte, ele une, né, as pessoas, independente, né, ninguém tá para ser o campeão, o mega master, mas se já bater uma bolinha, já é uma coisa que agrega socialmente e também fisicamente, né? Sai de casa, isso, é. enfim, dá um. E os meninos, eu sei que eles gostam de futebol e eles devem estar curtindo aí muito, né? Porque eu vejo que vocês também fazem visitas em estádios, né? Vocês foram em alguns lugares aí bem legais aí do futebol inglês, não é? Então eles devem estar assim, numa maior curtição, né? Eles estão bem empolgados. E, querendo ou não, viajar com criança é difícil também, porque você tem que contemplar o que a gente quer ir, eles, enfim, não querem ir em museu, nem museu, né? Alguma coisa que nem seja, às vezes, tão complexo igual um museu, mas um monumento, uma igreja, uma arquitetura bonita que você vai lá ver. Enfim, então dá um jeito de integrar também as coisas que aqui tem para eles também ficarem um pouco felizes. Ah, Ingresso aqui é caro, então eu falei, não, vamos em estádio. O ingresso vai em outro jogo, vocês reservam o dinheiro da mesada aí, vocês juntam dinheiro e pagam, porque o ingresso aqui, 150 libras, 200 libras, uau. dependendo do jogo. Vai nós 5 mil reais numa partida de futebol. 5 não, até mais, 6, às vezes 7, enfim. Uau! Caramba, bicho, é mesmo, colocando assim na ponta do lápis, né? Porque é uma família de 5 pessoas, a comida também, né? Mas a viagem, sim, porque os jogos maiores são em Londres e os times, quanto maior o time, mais caro o ingresso. Então a gente Ah, vai, visitamos o estádio do Liverpool, em Manchester, fomos para dos dois times de Manchester. Aí quando a gente vai viajar, encaixa nos estádios lá para eles ficarem felizes. é isso aí, é isso aí. Agora, o Alid, agora, doutor Walid, quero te perguntar, vamos entrar um pouco na área da medicina. Queria que você contasse efetivamente assim, como é que foi o início da sua carreira como médico, a sua especialização, né, que é em ginecologia e obstetrícia. Se contar um pouquinho de como também foi essa decisão de seguir para essa área, e depois eu quero te perguntar sobre essa sua vivência na área da gestão hospitalar, tudo que é uma coisa que você até adiantou no começo da nossa conversa, mas antes queria que você contasse um pouco assim, como é que de fato, assim, putz, eu vou seguir na medicina. Primeiro que já é uma preparação para vestibular, né? Já que você precisa ter, né, já tem uma preparação mais forte. Eu sei que você sempre foi muito estudioso e tal, boas notas e tal, então isso não foi tanto problema. Já tinha um perfil bom para passar no vestibular. Mas até ingressar e completar o curso também, aí são outros 500, né? É, bom, a paixão pela medicina está bem relacionada à paixão pelo corpo humano mesmo. Então, desde na época da escola, aula de biologia, enfim, vendo aí como que o corpo humano funcionava, os sistemas, toda a engrenagem, né?
toda a perfeição que é o nosso corpo e tão complexo que é, eu sempre gostei muito. Então, sempre fui fascinado aí de como o nosso corpo funciona. E foi isso um dos motivos principais que me levou a fazer medicina. E, e aí, começando na faculdade, eu sempre gostei muito dessa área de fisiologia, muito da parte até um pouco diferente, porque a maioria dos estudantes médicos gostam de ver muita tragédia, né? Assim, as coisas mais diferentes, mais cabulosas. Uhum. Eu nunca fui muito fã, assim, dessa parte. Eu sempre gostei de uma parte mais fisiológica mesmo, do funcionamento do corpo, enfim. É claro que eu gostava também, mas nunca foi a minha atração principal. E isso foi um dos motivos que eu escolhi a ginecologia obstetrícia, no caso mais que me chamou mais atenção no início foi a obstetrícia, exatamente enfim, coisa magistral mesmo do corpo e de uma gestação e de como que um bebê se desenvolve dentro, enfim, da gestante, todo esse processo e depois do parto em si também. Então, é esse lado da vida mesmo que é o que sempre me atraiu mais. Então, isso foi um dos motivos que eu escolhi a obstetrícia. E aí depois, enfim, a gente começa a viver também um pouco da questão da doença, que cirurgia, né, que o ginecologista também opera, que eu também comecei a gostar mais, a aprender mais, enfim, e tomei mais gosto aí, no caso, já na residência médica, que eu achei que eu tinha feito uma boa escolha, porque além misturava um pouco as duas coisas, tanto o lado de ser saudável, né, da saúde em si, que é uma gravidez, na grande maioria das vezes, e que é um nascimento, e com um pouco desse lado também da doença em si, enfim, de uma mulher que tem algum problema de saúde e que também precisa ser resolvido de uma certa forma. Então, é uma especialidade que combina um pouco das duas coisas, do que só ver a doença em si. Então, isso que me atraiu bastante, né? Uau, que interessante. O Alide, na área da obstetrícia, né, a gente observa, e a gente acho que já até conversou sobre isso em outra ocasião, da questão do parto natural e do parto induzido, é isso? É assim que fala? Do Da programa, cesárea, se fala? da Programado, cesárea programado. programada. E que no Brasil já houve essa discussão e existe estatísticas que a gente tem aqui um número muito alto de partos programados, né? E que, na verdade, deveria ser o inverso, né? É isso mesmo? O que você pode explicar para mim que não sei sobre esse tema? Desconheço assim a fundo e, enfim, quero que você explique um pouco melhor sobre o que seria o cenário ideal assim entre parto natural e parto os programados, né, as cesáreas. Bom, falando da biologia em si, da fisiologia do parto e do nascimento, o nosso corpo o nosso não, né? Desculpa, o corpo da mulher foi, foi feito igual qualquer mamífero, né? Para ter um parto, caso vaginal, um parto normal, né? O corpo da mulher né? Durante muitos anos, quantos milhões, bilhões de anos não tinha cesárea e, enfim, e os É. partos ocorriam, né? Enfim, mas é uma questão também um pouco cultural. No Brasil, e que é bem diferente aqui também, principalmente na Europa, né, que eu vivencio um pouco mais aqui da parte científica também, que tem os menores percentuais de parto cesárea também do que o resto do mundo, né? E que foi criando aí uma cultura mesmo do parto cesárea, do parto agendado, e aí é uma questão bem complexa também, porque não é só no Brasil, tem a questão da insegurança da mulher, tem a questão da comunidade, da comodidade, tem a questão do médico também de remuneração e de disponibilidade também do médico, tem a questão, no caso, que
a cesárea foi se aprimorando, então foi se tornando um procedimento cada vez mais seguro, né, desde que foi feita a primeira cesárea. Então, teve uma falsa percepção de que é mais seguro do que o parto vaginal, por exemplo. Então, as pessoas foram vendo que poucas cesáreas complicavam e que a maioria ia bem. Não, se vai bem a maioria, por que não faz para todo mundo também, né? E tem mais alguns outros fatores, talvez, que não me tenha, que venha na cabeça agora, mas ficou uma questão cultural mesmo, né? E muito focado também nessa questão da programação, de remuneração, de disponibilidade mesmo, tanto para a mulher de marcar um horário, quanto para a equipe também de se programar, de programar o hospital. Perfeito. Então, para você ter um parto vaginal também, alguns partos vaginais, né, que a gente fala mais tecnicamente, o parto normal, se também não tiver uma condução adequada, com um profissional especializado para acompanhar, é aí que acontece também algumas tragédias que a gente vê em partos vaginais, partos normais, que tem que ter uma pessoa que acompanha habilitada para isso. Isso também varia muito, porque aqui, por exemplo, no Reino Unido, a enfermeira claro, depois de capacitada, e, enfim, de todo o treinamento, ela é habilitada para isso, aqui no Reino Unido. Então, o médico só assume o parto quando ele complica mesmo, né? Do contrário, é enfermagem. Então, o custo é menor, né? E a qualidade é boa, porque tem todo esse preparo aqui também. No Brasil, se é um motivo de qualificação da enfermagem, ou se é um motivo mais corporativista médico, também que é difícil definir também. Tem um hospital, acho que até em BH, que tem mais essa visão da enfermagem na assistência ao parto normal. Em São Paulo também tem alguns, logo que eu fiz residência, alguns hospitais que eu trabalhei, era a própria enfermagem que acompanhava de perto mesmo os partos que estavam tudo bem, mas aí tem toda uma equipe perto, mesmo aqui na Inglaterra, a enfermagem é mais centrada, mas tem o médico do lado, enfim. Então, o médico tem uma visão talvez mais de patologia, então, será que seria interessante a enfermagem mesmo, que está mais acostumada com o normal, de se tiver essa retaguarda, claro, se for bem treinada, bem capacitada, porque um dos debates foi isso, o bebê nasce mal, o bebê vai nascer com uma paralisia, né? Isso foi por causa do parto. Realmente, tem alguns casos que isso pode acontecer que foi devido à má condução do parto vaginal, mas tem outros também que não tem nada a ver com parto. Se fosse cesárea, se fosse normal, ia ter um problema intraútero que o bebê sofreu, um estresse, alguma coisa que, de qualquer forma, o bebê aí ia ter algum problema quando nascesse, independente do parto. E da mesma forma a cesárea foi também sendo meio que banalizada, que é um procedimento totalmente seguro, mas que você for pegar dados e comparar um parto com outro, para a mulher o parto vaginal é melhor em termos de complicação, infecção, sangramento, hemorragia, morte, né, que foi minha pesquisa de mestrado, que o parto cesárea tem um risco maior de morte materna com relação ao parto normal, só em relação especificamente da morte, né, da mulher. Então, assim, é um tema que traz muito debate, é uma questão complexa. Eu não acho que tem culpado, né, assim, porque é uma questão cultural, a gente vê isso muito aqui, é a cultura da sociedade mesmo, né? Da mesma forma que a gente estava falando de comida, de escola, de educação, tem essa cultura também da assistência à saúde, que aqui, não sei, aí tem aquele debate, né? Tem o lado corporativista médico, o lado corporativista da enfermagem, enfim. Eu, quando gestor, a gente vê muito isso, tem que lidar com esses diversos atores que prestam assistência. Tem os interesses particulares financeiros, tem os interesses de prestar um atendimento melhor também, que muitas vezes se confundem, isso é uma questão também bem delicada e muitos desses interesses ficam no limite. Será que eu estou fazendo isso para ser melhor remunerado? Porque realmente é uma assistência melhor que eu vou proporcionar. Então, tem um pouco desse debate também.
Então, enfim, é uma discussão Sim. grande aí. Não, eu perguntei exatamente sobre isso, porque eu sei que realmente é um tema assim, que tem muitas opiniões, visões e tudo, e eu queria saber a sua, né? Porque acho que é importante ouvir de um médico que vive a realidade de um hospital, com tanta experiência e vivência nisso, um pouco entender esse cenário, né? Porque eu tenho uma filha, né? Eu tive a oportunidade uma vez de viver esse ambiente, assim, meio que assim, se a pessoa falava que era para lá, eu ia para lá, assim, eu não tinha nem muito o Sim, que, o que argumentar. debater, né? Argumentar, sim. Até porque meu papel ali era ajudar a mãe, né? Não Sim. ficar argumentando, né? Tipo, porque eu acho que tem que ser assim ou assado, né? É uma coisa que eu quero te perguntar, Walid, sobre a tecnologia de quando você iniciou nessa especialidade até hoje, o que você viu de evolução de tecnologia no para exames, para melhorar esse momento do nascimento de uma criança? O que você viu de evolução aí, de coisas bacanas aí que você poderia destacar, assim? Bom, da parte da ginecologia, realmente é a cirurgia, né? Cada vez menos invasiva, então, começando aí com uma incisão, né? Um corte grande na barriga, que hoje em dia você já faz tudo por vídeo, grande maioria dos procedimentos você faz por vídeo laparoscopia, que podem ser feitos, né? Claro que não todos os casos, mas teve essa transição grande, né, da cirurgia aberta, que a gente chama, para cirurgia por vídeo, laparoscópica, ou no caso da mulher por baixo também, né, pelo útero. Você pode também fazer cirurgias para mexer ali, no caso, dentro do útero, mas não cortando a barriga. E com equipamentos cada vez menos invasivos, com recuperação mais rápida mesmo, e que acaba resolvendo o problema de uma forma muito mais efetiva e com uma qualidade muito melhor também, né? A parte da obstetrícia não, assim, não teve tanta transformação, pelo menos até o período que eu fazia mais obstetrícia, né? Porque é a detecção mesmo de ultrassom, né? De exame de imagem, no caso, principalmente ultrassom, que é o exame mais realizado na obstetrícia. Qualidade de aparelho talvez tenha melhorado, né? Mudado com uma qualidade melhor, que dá para ver mais coisas, Uhum. uma detecção mais precoce aí, no caso de algum problema que o bebê possa ter, para poder fazer uma intervenção também, muitas vezes, que não seja intraútero, dentro do útero mesmo, mas assim que o bebê nascer, mas também que não é uma coisa que teve muito impacto, assim, de resolver a morbimortalidade também das crianças, né, assim, uma coisa igual, sei lá, vacina, ou antihipertensivo, né, que tem uma transformação, um impacto muito grande, a própria pílula anticoncepcional, né, que, enfim, é um dos meios mais eficientes aí, de custo efetivo de trazer benefícios para a população, né, no caso a pílula anticoncepcional. Um dos grandes dilemas da obstetrícia realmente é saber se o bebê está bem ou não, que isso é um pouco da discussão do parto vaginal para o parto cesáreo, até para resolver um pouco desse dilema. Então, eu não acho que teve grandes avanços nisso, de para você até poder falar, não, que o parto vaginal está seguro, vamos continuar assim, não, agora o bebê não vai aguentar mais, tem que fazer uma cesárea. Então, eu não acho que teve nenhuma tecnologia grande que revolucionou isso, sabe? Até para poder falar, não, isso foi por causa do parto vaginal, parto normal, isso foi por causa da cesárea. Então, é avaliar esse bem-estar fetal, que a gente chama, né, o bem-estar do bebê mesmo. Eu acho que isso talvez traria uma revolução grande nessa condução do parto mesmo. Uau! O Walid, eu sei que você tem vários artigos publicados, né? Artigos científicos, e como você até comentou, tem um mestrado, né? Que você fez aí na Inglaterra também, né?
London School of Hygiene and Tropical Medicine, tá certo? É isso aí. Me conta um pouquinho sobre esses artigos que você publicou, em especial também sobre esse mestrado. Que você pode explicar um pouquinho das suas pesquisas? Como que é também produzir uma pesquisa científica dentro de um hospital? Como é que coletar todas as informações? Enfim, explica um pouquinho como é que é, assim, produzir no final um report, né? De tudo que você analisou, assim. Bom, eu fiz o meu mestrado à distância. Essa universidade lá em Londres, ela já tem uma história bem grande de mestrado à distância, né? De bastante tempo, assim, acho que era mais de 100 anos de história já que eles trabalhavam com ensino à distância, no caso. E como eu também já visando aí ter um pouco de bagagem fora também, de ter uma coisa para agregar no meu currículo, em virtude do trabalho também, o mestrado muito difícil ser, muitas vezes depois que você já está estabelecido na carreira, de você parar também a carreira e parar de ganhar dinheiro, digamos assim, para se dedicar ao mestrado, né? Então, essa possibilidade do mestrado à distância e fora do país, que era uma coisa também que eu já estava pensando e surgiu aí como uma coisa boa para mim na época, né? Então, eu trabalhava e fazia aí o mestrado à distância também, fazia provas no consulado britânico todo ano, Olha tinha as só. atividades que a gente ia monitorando, já tinha um tutorial bem, isso foi em 2010. E o projeto foi aí como o mestrado foi em saúde pública, mas como eu já estava nesse dilema aí de poder ajudar em como reduzir as taxas de parto cesárea também na cidade, em Uberlândia, né, que eu já tinha mudado na época, de entender um pouco esse universo complexo, né, que a gente tem com relação a essa cultura da cesárea mesmo. E o que eu vejo que até hoje, né, o que é mais acho que a questão crucial mesmo são os dados, né? Trabalhar com fonte de dados fidedigna, que você possa confiar e que seja acessível e transparente para todo mundo, atualizada, porque muitas vezes também, eu percebi que tanto no Brasil quanto nos países da América Latina, que foi o meu mestrado também, difícil de você achar uma fonte de dados bem atualizada e que você possa realmente explorar bastante. E no próprio hospital a gente tem também um banco de dados, mas como que você torna esse banco público disponível? O Ministério da Saúde tem muito dado já que você pode acessar, transparente, mas não necessariamente tem tudo que você precisa para fazer uma pesquisa. Então, a pesquisa também tem que estar um pouco relacionada a isso. E quando você está fora do mundo acadêmico, produzir pesquisa também é muito difícil, porque você precisa fazer sozinho, ou então você precisa de ajuda de alguém. A gente já vive num ambiente de restrição de custo, então a pessoa vai parar de trabalhar ou parar de fazer para ajudar a produzir esse dado ou alimentar esse dado. Até no próprio hospital, as coisas, claro, foram avançando porque os softwares aí foram nos ajudando a ter uma informação em tempo real, que você possa exportar, que você tenha o dado mais palpável, mas por muito tempo foi, e ainda em muitos lugares, prontuário no papel, que precisa de alguém para passar por uma planilha, depois para avaliar, depois tem a questão aí para ver o que você pode publicizar ou não. Então, não é uma coisa muito fácil trabalhar com dado, que seria o que a gente precisa, que seria a base da pesquisa mesmo, né? E até aqui na Inglaterra, que eu achava que já era prontuário eletrônico, que estava tudo já informatizado, mas eu fui no hospital esses dias e o pessoal escrevendo no papel, à mão. Então, se mesmo aqui, se tivesse alguém que quisesse extrair uma informação do prontuário, ia ter que pegar o prontuário no papel, não ia estar digitado. E no hospital em Uberlândia faz
aí um pouco antes de eu sair, a gente implantou o prontuário eletrônico ali, então, assim, já vai ser uma forma mais fácil de se coletar algum dado, né? Então, E de registrar, né? Aí vai criando esse histórico já no banco de dados, né? E que não se isso. perde, sei lá, de repente é, acontece alguma coisa, se, né, sei lá, pega fogo, alguma coisa o que tem sido muito comum a gente ver, né? Tantas perder, né? A informação ela vai. Então, quer dizer, é um quebra-cabeça, né? Para você chegar num artigo científico com dados corretos, atualizados, vamos dizer, uma fotografia real daquela pesquisa, você tem que juntar esses pontos aí que são difíceis de organizar, né? Um pouco daí, aí infelizmente também tem gente que acaba levando por esse lado para suportar a opinião, né? Ah, isso realmente acontece, teu estudo mostrou, mas todos os dados que você pegou não são totalmente confiáveis, ou pode ter algum outro problema, entendeu? Será que não foi o dado que estava errado? Ou esse estudo que você se baseou não foi um estudo metodologicamente da forma mais correta possível? Então, tem um pouco desse questionamento também, Uau. porque hoje em dia é um pouco difícil também, porque é bom, né? Porque a ciência realmente precisa, para evoluir, para você confiar no estudo, ele tem que seguir vários padrões para você dizer de qualidade que esse estudo realmente é um estudo que pode confiar, que pode, enfim, reproduzir, né, o que ele traz de informação. E também, de uma certa forma, fica mais difícil, né, para você fazer uma coisa metodologicamente muito rigorosa. Então, se você tem uma equipe, se você tem um financiamento, que tem gente para te ajudar, que tem gente para você aumentar esse rigor da pesquisa, beleza, né? Mas precisa de dinheiro, precisa de gente. Então, poucos centros conseguem fazer isso de uma forma muito boa, que são os centros que acabam publicando aí em revistas científicas consideradas de excelência, né? Que para você ter um artigo bom que seja válido, que seja aceito, com qualidade, você precisa seguir todos esses passos, né? Então, para um pesquisador independente ou, enfim, que não tenha tanto recurso, até mesmo um pesquisador que trabalha com recurso público precisa aí desse investimento em pesquisa, financiamento, para poder também suportar tudo isso e fazer um estudo de qualidade. Então, realmente fazer pesquisa é um desafio muito grande, né? Uau. O Eu Alid, vejo um pouco do dia a dia da Cibele também em relação a isso, nessas dificuldades que ela tem no Brasil também, né? A questão da língua, nem todo mundo fala inglês. Hoje em dia, para você publicar, tem que, tem que escrever em inglês, né? Então tem toda essa. E pessoal, ó, já adiantando, né, Walid, que em breve eu vou gravar também com a Cibele Crispim, que vai contar aqui das suas pesquisas e estudos científicos, aqui no podcast Outra Visão, né? Mas, Walid, eu queria, registrar aqui para os ouvintes e também te perguntar sobre essa área da gestão e administração hospitalar, né? Essa área da economia, de cuidar de administração de hospital, que hoje você já também tem essa vivência e registrar, né, que você agora está aí na Inglaterra, mas é diretor técnico do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro, na cidade de Uberlândia, uma cidade importante aqui do estado de Minas Gerais, uma cidade no Brasil, assim, de grande relevância aí na economia, tal, pelo agronegócio e tudo. É, você tem a experiência no hospital, tanto na obstetrícia, na ginecologia e agora na parte administrativa. Quer dizer, como é que é essa sua vivência aí no exterior? Pode agregar, né, quando você retornar ao Brasil, ao hospital? Quais boas práticas você já, enfim, estuda trazer, né, para o hospital lá em Uberlândia? O que você pode, assim, contar um pouquinho? Então, um dos motivos que eu gosto da saúde pública
é essa questão do conflito de interesse que eu falei um pouco antes, porque você trabalha com recurso, enfim, o recurso público, né, que tem que ser bem gerido, que é o dinheiro do imposto que a gente paga e que precisa aí ser prestado uma assistência, mas você foca na própria assistência, então você não tem essa preocupação de ter um lucro, não tem ninguém querendo ter um lucro além do trabalho que você vai produzir. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, que é um dos motivos que eu decidi caminhar pela essa questão pública e que isso aqui é muito já consolidado aqui no NHS, né, que é o NHS. Então, o Brasil, assim, se espelhou muito nesse modelo aqui, que é muito focado também numa integração multiprofissional muito grande. O que eu percebo um pouco de diferença daqui do Brasil é que aqui tem um corporativismo que é menor. Eu acho que aqui tem uma cultura geral de você prestar um atendimento que, independente se você é médico, ou farmacêutico, ou enfermeiro, visando mesmo a pessoa sem muito interesse da corporação. Não sei se é porque falta profissional e é isso que dá para fazer e todo mundo aceita, ou se, por exemplo, já é uma cultura mesmo de um trabalho mais em equipe, mais integrado, né? Isso começou a já acontecer no Brasil, mas aqui é muito mais evoluído, né, do que no Brasil nessa questão. Tanto que o primeiro contato aqui com a assistência à saúde, que é o médico de família aqui, que tem no Brasil já há muitos anos, não foi com o médico, foi com o farmacêutico. Então, o farmacêutico ligou, no caso, para a Cibele, que teve uma demanda, e aí o próprio farmacêutico pediu o exame, conversou com o médico de família e foi lá e ajustou a dose da medicação. Ou seja, no Brasil, agora você pensa, esse é um modelo mais eficaz, que vai trazer mais benefício? Eu estou falando para a Cibele, no caso, que foi o usuário, ou se é um modelo que vai trazer, vai gastar menos, no caso, para o sistema? Qual será que é a linha que eles estão usando, né? Então, mas isso chama muita atenção, que, querendo ou não, no Brasil não poderia fazer, porque a corporação da farmácia provavelmente não deixaria ligar para uma pessoa para, enfim, discutir isso, muito menos pedir exame. Aí o médico também não pediria nenhum exame, o farmacêutico, desculpa, porque também não pode farmacêutico. Mas aqui acontece, eles têm uma supervisão com o médico de família, mas ele não tem perna para tudo isso, e o farmacêutico faz isso. Então, é o melhor modelo? Não é? Não sei te dizer. Tem um oftalmo brasileiro que eu conheci aqui, que eu estava com uma dúvida, questão de óculos também, que ele estava me explicando que aqui o oftalmo ele só cuida de doença. O oftalmo não faz avaliação de optometria, né, que é de grau de óculos. É o optometrista que faz isso. Então, e a maior demanda do oftalmo, geral de oftalmo, é isso, né? Então, aqui, quem faz é isso, isso, não é esse profissional específico para isso. No Brasil, não tem, eu não sei porque se é uma reserva de mercado do oftalmologista, ou se não é o ideal também, se não tem essa pessoa não é qualificada para isso. Mas, de fato, é porque aqui funciona assim. E ele viveu essas duas realidades, que hoje ele está no hospital na Inglaterra, acabou ficando aí por 2, 3 anos, não sei se vai ficar mais ou não. No começo ele viu como uma coisa absurda, hoje ele já vê como uma coisa totalmente aceita, porque ele está vendo essa realidade aqui. E aí é difícil a gente saber, mas ele falou assim, na grande maioria das vezes funciona, alguns casos realmente atrasa o diagnóstico de alguma coisa mais grave, porque a pessoa, enfim, usou um óculos e o problema não era o óculos em si, né? Era um outro problema mais grave que o oftalmologista precisaria ter se fosse um oftalmologista que tivesse feito o exame, já teria descoberto antes. Então, mas também isso não tem muito impacto assim expressivo para a maioria, porque na maioria das vezes funciona. Então, na visão dele, isso é uma coisa boa, é uma coisa que teria um custo menor, né? Porque o médico aí cobra mais caro, né? Enfim, tem uma responsabilidade maior, enfim. Mas aqui funciona desse jeito. Então,
tem muitas coisas aqui que eu acho que é mais integrado e já é mais culturalmente aceito, tanto pela população Exato. quanto pelos próprios profissionais de saúde, né? Exata. Esse é o ponto que eu ia te perguntar, porque essa questão cultural, que aqui no Brasil também a população ela acredita mais, tem que ser o médico, né? Tem que ser, se não for Exato, o isso. médico, a pessoa, quer dizer, não vai considerar, né? E muitas vezes é o médico especialista, já não é nem o médico de família, né? Perfeito. Aqui, para você ver o especialista, é se o médico de família realmente não conseguir resolver seu problema, né? Não é assim, quero marcar uma consulta. Isso no sistema público, né? Tá. Quero marcar. No Brasil também já mudou muito isso, né? O médico de família já tem muita autonomia, né? Já consegue, enfim, já está mais ou menos incorporada essa questão do médico de família no Brasil, né? Mas a população muitas vezes não acredita no médico de família, quer passar com o cardiologista. Aí vem aquela questão, será que o nosso médico de família precisaria estar mais preparado, mais capacitado? Ou ele conseguiria realmente resolver esse problema e o cardiologista não precisaria nem ver? Então, hoje evoluiu muito isso no Brasil, mas eu falo em questão de população, a Uhum. população está sendo treinada, está sendo está em contato com esse modelo no Brasil de uma forma muito mais recente do que na Inglaterra, enfim, que esse modelo já tem aí, acho que o NHS vai fazer 75 anos esse ano, fez 75 anos, então, E, e é o e o que você nosso SUS falou. aí é de 88, né? E é o que você falou, que nesse modelo aí da Inglaterra reduz o custo para o sistema todo, né? Porque você vai entregar o serviço, você vai entregar o atendimento, mas não vai demandar economicamente sim, muito recurso para um determinado atendimento que, sei lá, você podia pagar com 10, mas está usando 100 para pagar uma coisa que, na verdade, assim, atendeu, resolveu, né? Então, assim, e conseguir melhorar com essa verba que sobra, conseguir melhorar a estrutura e outras coisas, né? Isso aí. Exato. Eu acho que, infelizmente, no Brasil a gente discute pouco essa questão da qualidade mesmo, do que traz a todas as corporações, né? Não só a médica, para tudo. Mas do qual assistência que a gente tem que proporcionar com o menor custo e que vai trazer a melhor qualidade, né? Independente de qual profissional, mas como você, como cidadão que tem um problema X, que precisa ser resolvido da melhor forma possível, que vai trazer o menor custo. Esse é um dos motivos que eu falei que queria até estudar economia agora também para poder integrar essas coisas, porque e como o sistema, infelizmente, tem o lado das corporações e tem o lado pessoal, profissional, que já trabalha, que estudou, que também precisa ir pagar as contas, precisa estar empregado, enfim. Mas, no final, é importante a pessoa que vai receber o cuidado, né? Que é o objetivo de qualquer profissional de saúde, né? É prestar um cuidado bom, né? De qualidade, enfim. Então, acho que, infelizmente, isso acaba ficando um pouco de lado e não tem muita discussão sobre isso, né? É claro, é um assunto politicamente complicado também, muito complexo, né? Uhum. Mas que acho que precisaria avançar. Não que aqui esteja tão avançado também, mas acho que a população entende um pouco mais isso, sabe? Não imagino no Brasil um farmacêutico ligar e pedir um exame, sei lá, ia ter alguma queixa pro secretário de saúde, que absurdo. O farmacêutico me ligou e pediu um exame, aí o secretário de saúde ia ouvir da população, ia ouvir do conselho de farmácia que ia pedir um exame que não pode ser pedido, de ter feito uma ligação que não pode ser feita. O secretário de saúde ia ouvir do médico também que o farmacêutico está pedindo um exame que é de autonomia médica. Eu entendo todos os lados enquanto gestor, assim, né, de todos os atores e todas as necessidades. Mas eu acho que a gente tem que caminhar nisso pensando que o recurso é cada vez mais escasso, a população está envelhecendo cada vez mais, então a parcela economicamente ativa mundialmente está diminuindo, os idosos aí vão ser A nossa geração vai ser uma galera de idosos, né? A gente tem, né? né? É o que você falou, tem que melhorar a produtividade, né? Usar o dinheiro de uma forma mais produtiva, porque o capital tem, né? Precisa saber
gerenciar ele, fazer uma gestão mais inteligente e moderna, né? Também, sim, é a forma como eu entendo. É isso mesmo. Então, assim, o sistema de saúde daqui não é perfeito, tem muita coisa que a gente está muito mais evoluída, né? Eles são muito burocráticos aqui, É mesmo? Olha, muito burocrático. Recebo muita carta de papel aqui da unidade de saúde, assim, recebe texto também, mas para você acessar o seu exame pela internet, você tem que entregar uma carta lá no médico de família, né, na unidade de medicina de família. Aí depois demora um mês para ser autorizado. Aí você tem que pedir qual exame que você quer ver, sabe? Não é uma coisa muito é que mesmo? flui. Então, e também a falta da mão de obra aqui é bem complicada também, né? Tanto médica quanto não médica. Enfim, eles estão passando por um grande aperto, sim, que também tem inúmeras causas aí, mas E não é um também, saúde, não é um sistema de saúde perfeito de forma alguma. Mas acho que tem muita coisa que daria para a gente agregar. É claro que tem toda essa questão que é uma outra realidade. Nem o modelo que dá certo aqui vai dar certo no Brasil. Mas que eu tenho procurado me informar, estudar e ver aqui, ficar de perto notícia, né? E acompanhar aí tudo que acontece aqui para poder, inclusive, né, visitar o hospital, unidade de saúde. Então, toda oportunidade que eu tenho para aprender aqui, eu tenho abraçado, né? legal, legal demais. Não, e o legal é saber que quando você retornar, você vai ter, né, trazer essa bagagem, essa vivência, né, aí, e, e agregar lá para o hospital, né, Odelmo Leão Carneiro, tá certo? É isso aí. É isso aí. Walid, eu vou caminhando aqui para o final. Conversa tá excelente, mas eu vou caminhando aqui para o final para até não tomar mais tanto tempo seu. E, claro, depois a gente papeia mais offline, vamos dizer. Então, Então, quero agradecer a você muito pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória na medicina aqui comigo e com os ouvintes do podcast Outra Visão. Eu também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a sua família, a sua esposa Cibele, ao Vitor, ao Frederico, ao Bernardo, a sua mãe Solange, a todos os seus familiares no Brasil, no Egito, em Uberlândia, São Paulo, né? Na Inglaterra, enfim, a todos os amigos em comum que nós temos, enfim. E para fechar, Walid, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. eu acredito que a gente sempre tem que ter uma meta no que a gente sempre tem que pensar o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer daqui a 5, 10 anos e realmente pensar no longo prazo. A gente fugir um pouco, às vezes, do nosso dia a dia e pensar no que a gente quer fazer. E o que a gente se vê fazendo em 5, 10 anos, a gente tem que, de alguma certa forma, tomar alguma atitude, alguma mudança para chegar efetivamente no que a gente quer daqui a 5 ou 10 anos. É muito difícil a gente perceber isso, mas quando a gente tem isso em mente, acho que fica um pouco mais fácil também da gente conduzir o nosso dia a dia, de saber realmente se a gente está no caminho certo, se não está, se é isso que me deixa feliz, se não é, e caminhar para a mudança. A mudança nunca é fácil, né? A gente sempre sai da zona de conforto, muitas vezes sofre bastante no começo, enfim, dá diarreia, né? Dá aquela insegurança, será que é isso, será que é aquilo? Mas se a gente tem em mente que é isso mesmo que a gente quer fazer, a gente tem que ter coragem, tem que ir atrás e tem que ir em luta do que a gente realmente quer fazer no nosso longo prazo. E, enfim, se a gente não faz nada, nada vai mudar, né? Então, alguma coisa, algum pauzinho aí a gente tem que mexer aí na nossa vida para chegar onde a gente quer ir. É isso. É, é isso aí. Adorei a mensagem final. Walid, um abração para você, para toda a família. Valeu, Paulão. Um Tchau! abraço. Obrigado. Falou.